Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando hoje a nossa segunda aula do nosso evento gratuito Páscoa Saudável. Meu nome é Thaís Cruz, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente está aqui na cozinha, um cenário diferente do que a gente fez ontem, para ensinar para vocês na prática como fazer um ovo trufado de capim-limão, sem glúten, sem leite e sem açúcar. Então sejam bem-vindos. Se vocês conhecem alguém que tem interesse nesse tema, que quer aprender mais sobre ovos saudáveis de Páscoa, encaminhe essa live para essa pessoa, para a gente poder fazer aqui juntos essa receita. Na aula de ontem, a gente falou um pouco mais sobre como escolher um chocolate saudável. Falei para vocês sobre o que é importante a gente olhar, tanto no rótulo, quanto na lista de ingredientes, quanto na tabela nutricional. Algumas sugestões de marcas, falei também sobre marcas, né? Porque que não é tão interessante a gente ficar preso a uma marca e sim ter essa liberdade de escolha. Falamos sobre chocolate branco, falamos sobre várias coisas na aula de ontem, para dar uma base para vocês estarem aqui hoje já com essa base feita, né? Com essa clareza maior sobre a escolha do chocolate. Então, quem perdeu essa aula está disponível aqui no meu perfil no YouTube também, e a aula de hoje também vai ser gravada e vai ficar disponível até os próximos dias. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ovo trufado, um ovo recheado de capim-limão, dessa planta, né, que muitas pessoas têm até no quintal de casa, que é essa planta aqui super cheirosa, super aromática, que é conhecida às vezes também como capim-cidreira, né, tem diferentes nomes dependendo da região do Brasil. E é uma planta que vai ajudar aqui a trazer o sabor, ela é muito adocicada, então fica muito gostoso no recheio, e vai ajudar a gente na coloração, que é o que a gente quer, né? Essa cor do recheio que a gente vai fazer parece, no primeiro momento, um pistache, mas o pistache, se a gente vai fazer uma pasta dele, acaba se tornando uma receita muito cara, e o desejo é que a gente faça cada vez mais coisas acessíveis, né? Por aqui, então a gente vai usar o capim-limão, que vai ficar maravilhoso também, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma prévia de algumas coisas que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Eu quero falar um pouco mais sobre essas outras aqui, essas opções que a gente tem também, além do óbvio, né? Além do tradicional. Então aqui a gente tem o nosso ovo de hoje, esse aqui é o ovo já pronto, né? Finalizado. Eu acabei colocando mesmo os pistaches na casca e na decoração final, para justamente brincar com esse fato do recheio se parecer um recheio de pistache, né? Mas na realidade é capim-limão, então fica uma combinação bem legal. E tem outras coisas aqui que eu desenvolvi também, que depois eu quero falar para vocês sobre isso, sobre a gente fugir um pouco do óbvio, né? Desse óbvio de sempre fazer ovo de Páscoa, por exemplo. Ó, esse aqui é um ovo tablete de cookie com chocolate, coloquei umas castanhas picadas para decorar, e tem outras coisas aqui que eu desenvolvi também, que eu quero mostrar depois para vocês. Ó, aqui um ovo cookie. E hoje, gente, além dessa receita, deixa eu botar para cá as nossas criações. Além da nossa receita, a gente vai abrir as inscrições para a única turma do ano de Páscoa Saudável, que é um curso onde tem várias receitas que eu vou falar mais tarde para vocês. E é a nossa única turma do ano desse curso que aborda tudo sobre chocolate, tudo que você precisa saber para escolher, para poder temperar o seu chocolate em casa, fazer os seus doces com chocolate, com receitas que servem para Páscoa, mas servem para o ano todo. Eu gosto muito de enfatizar isso, que não são apenas receitas de Páscoa, são receitas que você pode usar o ano inteiro para desenvolver doces incríveis na sua casa, para fazer para sua família, doces que sejam saudáveis e sejam sem glúten, sem leite, e opções ali sem açúcar também, tá certo? Então vamos começar, vou começar aqui a fazer. Se vocês forem tendo dúvidas, vão escrevendo. Em alguns momentos eu vou tirar os comentários, em alguns momentos eu abro, para a gente poder fazer essa receita aqui hoje juntas. Então o objetivo sempre de a gente desenvolver um doce, né, fazer uma receita que seja sem glúten, que seja sem leite, é a gente pensar como um todo nos ingredientes. Então aquilo que eu falei bastante com vocês na aula de ontem. Não basta ser sem glúten, sem leite, sem açúcar, né? Até dei o exemplo que a Coca-Cola, se eu pego uma Coca Zero, ela é sem glúten, sem leite, sem açúcar, e eu não posso considerar que é um alimento saudável, né? O efeito dele no meu corpo, quando comparado a um outro produto sem glúten, sem leite, sem açúcar saudável de verdade, é totalmente diferente. Então, a gente sempre, quando vai desenvolver um doce, em qualquer bolo, desde um docinho, um ovo de Páscoa, o que for, a gente sempre precisa olhar o todo. Então, eu preciso sempre
entender o que eu estou colocando ali, para que a receita ela fique saudável como um todo e não apenas se enquadre nessa categoria, né? Sem glúten, sem leite, sem açúcar. Então, eu quero começar falando com vocês um pouquinho dos ingredientes que a gente vai usar antes de a gente começar a parte prática. E eu já quero lembrar também que todos os ingredientes em gramas, a descrição completa da receita, vai ser enviada nos grupos de WhatsApp do evento Páscoa Saudável, tá? Então, acabando a live, dá um tempinho ali só pra gente subir, arrumar as coisas aqui, a gente já vai enviar a receita completa nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está dentro do grupo do Páscoa Saudável, desse evento, basta você digitar grupo aqui para participar. Eu, inclusive, vou deixar isso escrito. A receita, porque com certeza o pessoal vai chegar e vai começar a perguntar. A receita será enviada nos grupos de WhatsApp. E ainda vou adicionar, digite grupo para participar. Para participar. Combinado? Então, quem ainda não está no grupo de WhatsApp deste evento, pode digitar grupo que você vai receber um link lá no seu privado. Depois, quando terminar a live, você vai lá e dá uma olhadinha, tá? Lembrando que se você está em algum grupo passado, de algum evento que eu já fiz, a gente não vai enviar nesses grupos. São apenas grupos deste evento Páscoa Saudável, certo? Então, eu não vou ficar narrando a receita aqui em detalhes, em quantidades, em gramas, tá? Quanto que vai disso, quanto que vai daquilo, porque fica aí muito chato, né? Que quem entra, mas foi quanto de capim-cidreira, de capim-limão? Aí repete tudo de novo. Então, para não ficar cansativo para quem está aqui, honrar mesmo quem chegou no horário, a gente envia lá depois tudo descrito, tá? Então, aqui eu só vou falar sobre os ingredientes e a descrição completa deles, da receita completa, vocês vão receber no grupo de WhatsApp do evento. Se ainda não está, digita grupo para eu participar, certo? Comprei cacau pela internet, com o calor que estava veio derretido. Isso altera o resultado de uma receita? Cacau ou chocolate? Né? Ele pode derreter, não tem problema, né? Dependendo da temperatura, ele derrete, isso não altera muito não, certo? Vamos começar a falar dos nossos ingredientes antes de a gente ir para a parte prática, então. Então, como eu falei para vocês, a gente sempre precisa dar uma olhada no todo da receita. Então, o que a gente vai fazer aqui é um recheio que ele fica num aspecto, numa textura de um brigadeiro cremoso. Ele pode ficar num ponto de brigadeiro de enrolar, mas para a gente rechear o ovo, fica melhor que ele fique um ponto antes, né, do ponto de enrolar brigadeiro. Então, ele fica um brigadeiro cremoso, que vocês podem, como eu falei, usar essa receita para várias coisas, não só para rechear um ovo de Páscoa, pode ser o recheio de uma torta, de um bolo, pode ser alguma cobertura que você vai utilizar, pode ser para você comer de colher, que ele fica muito gostoso. Então, para a gente chegar nessa consistência de um brigadeiro, nessa cremosidade de um brigadeiro, a gente não vai estar utilizando leite condensado, né? E eu acho importante também lembrar vocês que eu não utilizo nada com leite. Então não é que vocês vão entrar em algum curso meu e lá vai ter um leite condensado zero lactose. Eu não utilizo mesmo, não utilizo nada com leite nem derivados. É sempre produtos, no caso, de origem vegetal, né? Não de origem animal, quando a gente fala dos lácteos. Eu utilizo ovos, mas o leite não, porque eu sei que tem muitas pessoas hoje com alergia ao leite. Então, para a gente substituir esse leite, que vai tradicionalmente numa receita de brigadeiro, a gente sempre precisa começar a entender qual é o raciocínio em cima daquele ingrediente. Então, o leite de vaca, né, que é tradicionalmente usado, e os seus derivados, como creme de leite, leite condensado, ele é um alimento rico no quê? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, ele é um alimento que ele tem bastante gordura. Então, para fazer uma substituição adequada, eu vou precisar sempre substituir algo que se assemelhe nisso em termos de textura, de ingredientes, de qualidade. Então aqui a gente vai utilizar uma bebida vegetal, e aqui eu não vou dizer que pode ser qualquer bebida vegetal, porque não pode, precisa ser uma bebida vegetal que tenha um teor de gordura maior. Por exemplo, castanha de caju, coco, amêndoas, são as 3 melhores opções aqui nesse caso. Se eu utilizar aqui uma bebida vegetal de arroz ou de aveia, ou de seja lá o que for, né? Hoje são as mais comuns, são essas. Pode ser que o resultado final não fique tão bom, porque eu preciso aqui de um teor de gordura maior. Então, por isso que a gente vai buscar
essas fontes com maior gordura, castanha de caju, coco ou amêndoa, são as 3 melhores opções, tá? Aqui eu estou usando de castanha de caju, já testei com todas, só um pouquinho que eu acho que eu vou espirrar. Saúde pra mim. Já testei com todas ficam ok, porque elas têm um percentual de gordura maior, tá? Então sempre que vocês vão pensar em substituição, vocês precisam pensar antes em função. Não dá, tem receitas que não dá de, pode trocar por qualquer coisa. Não, precisa ter uma constituição semelhante, certo? Então aqui a gente vai usar alguma bebida vegetal com percentual de gordura maior, certo? Primeiro ingrediente. A nossa estrela dessa receita, que é o que vai dar a coloração, é o que vai dar o sabor, é o que dá um aroma, que fica assim, gente, é diferente provavelmente de tudo que vocês já provaram, porque a gente está muito acostumado àquele sabor do doce no Brasil, monossabor. Então ele é doce e ele tem a mesma textura do início ao fim. Isso não é atraente, isso não, pro nosso cérebro principalmente vai criando uma coisa, fica um paladar monótono, né? Então esse doce, super doce que o brasileiro é acostumado, isso é muito característico aqui do nosso país. Quando a gente vai mesmo para a base da confeitaria, como uma confeitaria francesa, a gente vê que é utilizado muito pouco açúcar. E no Brasil tem esse hábito de se fazer um doce misturando uma lata de leite condensado, aí bota mais açúcar, às vezes bota achocolatado, aí bota creme de leite, aí bota um monte de coisa, e aí faz com cobertura, faz tudo doce, né, doce extremo, e acaba viciando muitas vezes as pessoas. Então a gente utilizar ingredientes diferentes é realmente muitas vezes convidar o nosso paladar para experimentar outros sabores, né? Então fazer um brigadeiro, como a gente vai fazer aqui, cremoso, com capim-limão, é uma experiência que vale a pena nessa vida. Então eu recomendo que vocês façam e testem isso, porque fica incrível, assim, é uma coisa que surpreende, né? Você não está esperando aquele sabor e ele é muito gostoso. Então aqui eu estou usando ele in natura, né? O meu pai planta, eu ontem fui lá, peguei um punhado. Aqui tem 20 gramas, embora pareça muito, porque é um ingrediente muito leve, né? Mas tem 20 gramas de capim-limão, tá? Ou capim-cidreira, não sei como que vocês chamam na cidade onde vocês moram, né? Várias pessoas já me falaram, mas eu conheço como capim-cidreira, é a mesma coisa. É a mesma planta, mas tem nomes diferentes, certo? Então aqui ele está levemente picado, porque a gente vai triturar no liquidificador, então não precisa ser muito cortadinho, mas ele precisa ser levemente quebrado, rasgado, para não colocar a planta inteira e ajudar também o liquidificador, tá? Então aqui a gente vai estar trazendo todos os efeitos terapêuticos, né, do capim-limão e a cor, além do sabor, aroma e tudo mais, mas a cor é o que vai trazer essa pigmentação verde, é o que vai deixar o nosso brigadeiro verde. Então vocês podem usar essa planta para pigmentar outras coisas também, que vocês desejarem, desde uma massa ou outros doces que vocês desejam fazer, tá? Além disso, o que a gente vai usar? Então, só a bebida vegetal, ela não vai ser suficiente para me dar o volume, me dar a textura e a cremosidade que eu quero nesse brigadeiro. Então a gente vai adicionar mais 3 ingredientes que vão ajudar nisso e um quarto que vai ajudar também na saborização, tá? Então, um ingrediente que a gente vai utilizar é o leite de coco em pó. E aqui é importante lembrar que quando vocês forem comprar, se você tem alguma questão com leite, não pode consumir, sempre confira se é um leite de coco em pó vegano. Porque, por incrível que pareça, a indústria ela tem tantas artimanhas, né, para fazer a gente adoecer, que eles pegaram o leite de coco em pó e adicionaram leite de vaca em pó. Eu até hoje eu não sei o porquê fizeram isso, né? Porque existe o leite de vaca em pó. E se você quer, você vai lá e compra. E existe o leite de coco em pó. Mas o leite de coco em pó é misturado com leite de vaca em pó. Então, se a pessoa tem alergia à proteína do leite ou se tem alguma intolerância muito severa, acaba se tornando perigoso. E aí, para a indústria lucrar ainda mais, eles criaram então leite de coco em pó vegano. O que é um absurdo, porque coco já é um alimento vegano, né? Então não deveria ter essa criação, mas a indústria faz coisas que a nossa razão desconhece. Não estou vendo as imagens, eu não estou compartilhando nenhuma imagem aqui, tá? Então quando vocês forem comprar, se vocês realmente não puderem consumir o leite, vocês procurem por um leite de coco em pó vegano, que aí você tem a segurança, a certeza que não tem leite de vaca misturado, tá?
E aí algumas pessoas perguntam sempre, mas eu não poderia acrescentar mais leite líquido nisso, já que a gente está usando isso aqui, batendo, não vai virar também líquido? Sim e não, ele vai virar líquido, mas o resultado é diferente, tá? Quando a gente usa pó, então precisa ser em pó. A gente pode usar ali o líquido naquela quantidade ali, mas a gente precisa usar pó porque ele tem um percentual de gordura diferente, ele ajuda muito na cremosidade e ele dá volume para esse brigadeiro ficar ainda mais gostoso, mais cremoso, tá? Outro ingrediente que a gente vai utilizar, que ajuda também no volume, que é um alimento nosso, é um alimento brasileiro, é um alimento maravilhoso, é a rainha, digamos assim, da alimentação funcional, dos doces funcionais. É um alimento que ajuda desde o funcionamento do intestino até emagrecimento. Tem já muitas pesquisas científicas mostrando o quanto é maravilhoso para o nosso intestino, que é a biomassa de banana verde. Ó, ela precisa estar nessa textura aqui, bem molinha. Ela não pode estar naquele ponto duro. Como fazer a biomassa de banana verde? Você pega a banana verde, cozinha na panela de pressão por 8 minutos. Depois que cozinhou, você tira da casca e amassa ela ou processa e você tem a biomassa. Tá pronta. Você pode congelar ela por 3 meses, pode botar em forminhas de gelo para ter sempre no freezer, para enriquecer a sua alimentação. É algo, acho que até eu tenho um vídeo no YouTube que eu ensino a fazer, se eu não me engano. Mas se vocês buscarem, vocês encontram em qualquer lugar o passo a passo, mas é simples assim. Banana verde, panela de pressão, cobriu com água, ferveu 8 minutos, desligou, espera esfriar um pouquinho, né? Não totalmente. Tira aquela casca da banana, usa a polpa. A casca dá de a gente também fazer várias coisas. Eu tenho um curso que eu tenho até eu acho que é uma lasanha ou um empadão que eu fiz simulando ali um frango desfiado, né? Com aquela casca, então dá de a gente usar também. Mas aqui a gente está falando da polpa, tá? Da biomassa mesmo de banana. Hoje você já encontra para comprar ela pronta. Inclusive essa daqui eu comprei pronta porque eu não ia ter tempo de fazer a biomassa. Eu quero até, vocês querem ver a marca dessa aqui? Me digam que aí eu posso pegar para mostrar para vocês. Eu encontro aqui na minha cidade no mercado, em loja de produtos naturais. Biomassa de banana verde em pó, eu nunca usei, Solange. Eu não sei te dizer se o resultado seria o mesmo. Talvez seja. Eu acho que mistura com água para ela chegar nessa consistência. Eu não sei, nunca utilizei. Thaís, mas eu não quero usar biomassa de banana verde, ou onde eu moro eu não encontro. Eu tenho preguiça de fazer, eu não quero. O que a gente poderia substituir aqui? Então vocês percebem a consistência que ela tem? Ela é um ingrediente bem cremoso, ela é molinha, né? Ela é úmida. Claro que ela tem todo o amido resistente, então é um super alimento, é algo maravilhoso para a gente incluir na nossa alimentação. Mas se a gente está falando em termos de textura, eu poderia aqui substituir por algo que se assemelhe em termos de textura, como por exemplo um purê de inhame, é uma outra opção. Ou mesmo uma pastinha ali de castanha, se você fizer em casa. Mas a biomassa de banana verde, se você tiver, é a melhor opção pro todo, né? Se torna uma receita muito terapêutica, né? Principalmente para o nosso intestino. Qualquer banana verde, não tem algum tipo específico. Ó, eu usei essa daqui, que eu gosto. Lembrando que assim, ó, sempre que eu falo de marca, eu tenho um pouco de receio, porque às vezes aí as pessoas se apegam muito nessa marca e ficam, mas essa aqui não tem na minha cidade, mas essa é muito cara, mas não sei o quê. Então eu não gosto muitas vezes de falar marca por conta disso. Então lembrando que aqui é uma sugestão. Tem a banana verde lá no pé da banana, tá? Que você compra e é super barata. Você vai numa feira. Hoje os feirantes já sabem, né, que as pessoas usam para biomassa, acabam tendo, mas se não, são coisas que às vezes as pessoas nem querem, né? A banana verde, então acaba se tornando muito barato. Aqui é uma sugestão, tá bom? É uma opção. Essa marca aqui é Shambhala, é uma marca aqui esse aqui é o nome da empresa, Shambhala, é uma marca aqui de Gravatal, uma cidade bem próxima da minha, fica uns 50 quilômetros. Eu compro muitas coisas dele, minhas farinhas, leite de coco, a maioria das farinhas, dos produtos que eu uso, eu compro deles. Eu não tenho cupom de desconto, eles não trabalham com essa linha,
Mas as alunas têm um contato direto com uma fornecedora lá, mas não é patrocínio. É porque eu gosto muito da marca mesmo, compro, pago tudo que uso e recomendo, tá? E eles enviam também para outros lugares do Brasil. E é orgânico, né? Então eu gosto muito, sempre que eu consigo encontrar produtos orgânicos, eu gosto. Aqui a gente tem 200 gramas de banana verde, custou R$16. Então eu acho que pelo tempo, né? Vida de mãe, se você é mãe você me entende, sabe como é que é a correria, né? Eu tinha fazer essa receita, não ia dar tempo de fazer a banana verde, eu disse, vou comprar a biomassa banana verde pronto, tá tudo certo. Ok? Então, biomassa a gente vai utilizar aqui na nossa receita. E para ajudar a estruturar tudo isso, a unir, né, todos esses ingredientes, a gente vai usar um ingrediente que também é muito fácil de encontrar, é só um pouquinho, são 5 gramas só, de tapioca granulada, ou se você não tiver tapioca, pode ser o polvilho doce, que também vai ajudar a dar essa liga no brigadeiro, tá? Ele fica numa consistência, vocês vão ver daqui a pouco. A gente vai fazer, ele vai estar quentinho, né? Mas eu já tenho um pronto ali. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica, tá? Então, a tapioca granulada ou o polvilho doce. Aqui pode ser substituído também, que é o que vai ajudar a unir essa galera toda aqui que a gente vai usar, tá bom? Além disso, o que vai dar esse sabor mais de brigadeiro é o chocolate branco. Qual chocolate, como escolher e tal. Expliquei tudo na aula de ontem. Ontem a gente teve uma aula só sobre como escolher chocolate. Falei sobre chocolate branco, se chocolate branco é chocolate, por quê, como escolher, o que eu preciso ver. Então tá tudo lá na aula de ontem, tá? Quem perdeu, ela tá disponível tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Quantidades da receita, é só você ler aqui o aviso que está fixado, tá? A receita será enviada nos grupos de WhatsApp, digite grupo para participar se você ainda não está lá. Então aqui eu estou usando um chocolate branco que eu mostrei na live de ontem, que eu comprei, mas ensinei na live também para vocês como escolher. Podem buscar por outras marcas que vocês quiserem. Aqui eu estou usando, logicamente, um sem leite e um sem açúcar, para deixar essa receita 100% sem leite, sem açúcar, e sem glúten, né? Que já não tem aqui, tá bom? Então, esses são os ingredientes. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes para compor o nosso brigadeiro. Antes de eu começar a mão na massa aqui a fazer, eu quero saber se vocês têm dúvidas até agora sobre os ingredientes, sobre esses 6 ingredientes que a gente vai usar. Ficou claro o papel de cada um na receita? Ficou claro por que a gente usa cada um deles? Lembrando que, quem chegou depois, a gente vai fazer essa belezinha aqui, ó. Esse ovo aqui. Um ovo trufado, né? Ovo trufado é um ovo recheado, que pode ser feito um ovo de colher também. Mas ele fica nessa lindeza aqui, tá? Depois eu vou dar uma bocada para vocês verem, vou fazer um esforço para vocês verem como é que ele ficou por dentro. Ok? Então, sem dúvidas, eu vou retirar os comentários agora para a gente começar a mão na massa. Depois eu libero, se vocês tiverem dúvidas, segurem aí, para depois a gente tirar as dúvidas aqui, tá bom? Ok? Então vamos lá, como é que a gente começa essa receita? A gente vai precisar de utensílios para ela, um liquidificador, uma panelinha e uma colher para você mexer, tá? É só isso que a gente vai precisar. E um potinho de vidro, e isso daqui eu vou falar daqui a pouco. Então a gente vai começar batendo aqui os nossos 2 ingredientes, que é a bebida vegetal, o leite vegetal e o capim-limão. Então a gente vai bater os 2 para poder extrair bem essa pigmentação do capim-limão. Então ó, coloquei o leite aqui no liquidificador e vou colocar o capim-limão também. O que a gente quer? Processar bem, bater bem, para extrair bem toda essa pigmentação do capim-limão, para poder dar essa cor verde mesmo para o nosso recheio, para o nosso brigadeiro. Então, o liquidificador, o ideal que ele tenha uma certa potência, senão ele vai sofrer um pouquinho, tá? Talvez você precise dar uma paradinha, mexer um pouquinho com a espátula, mas a gente vai bater até ele ficar bem trituradinho. Eu vou mostrar para vocês aí o ponto, tá? Às vezes voa um pouquinho para as laterais, ficam os pedaços maiores.
Não, o cheiro é uma coisa espetacular. Muito bom. Vou ter mais um pouco. Tá ótimo. Ó, a cor que ele fica já. Então é isso que a gente quer. A gente quer extrair bem a pigmentação do capim-limão. Então isso aqui é o que eu falei. Vocês podem usar para várias outras receitas, tá? Vocês vão entendendo. Quando a gente entende a pigmentação natural, a gente pode usar para colorir qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho um curso que dentro do curso tem uma receita de Red Velvet. Eu não uso nada de corante sintético, artificial. A gente consegue extrair da beterraba. Né? Então, dos frutas vermelhas, a gente consegue extrair uma cor rosinha ou uma cor mais vermelha. A gente consegue extrair a cor verde de várias fontes, né? O capim-limão é uma delas. A cor amarela, a gente consegue da cúrcuma ou de um maracujá. Então, a gente consegue colorir os nossos doces de uma forma natural, sem precisar usar aqueles corantes sintéticos e artificiais, tá? Agora, a gente vai precisar coar essa mistura de bebida vegetal com capim-limão. E se a gente passar na peneira tradicional, a peneira, por mais fechadinha que sejam aquelas tramas ali, vai acabar passando um pedacinho de capim-limão. Isso vai ficar no recheio, não é interessante para morder e até a aparência dele não fica tão legal. Então a gente vai precisar coar num tecido, num paninho, tá? Eu tenho esse tecidinho aqui, que é um voal. Você pode usar um paninho desses assim, sabe? Em casa multiuso, até aqueles azulzinhos assim. Você pega um paninho bem fininho que tem as tramas ali mais fechadas pra gente conseguir extrair mesmo só o líquido e não ficar nada de pedacinhos ali dentro, tá? Então dá de ver aqui, só tirar a panela. Vou despejar aqui a minha mistura. Esse processo a gente usa para fazer bebidas vegetais, né? Para fazer uma bebida vegetal de coco, de amêndoa. É o mesmo processo, bater com água e depois coar. Deixa eu só mostrar para vocês o tamanho que fica o capim-limão. Fica bem processado, bem moidinho. Aqui a gente vai usar de novo o solidificador, então não precisa ficar lavando, tá? Só passa uma água para tirar esses pedacinhos. Bem prático, ó. Só para tirar ali e deu. A gente já vai usar ele de novo. Vou passar uma aguinha aqui. Ok. E aqui a gente vai então coar o nosso leitinho verde aqui. Quando a gente faz os leites vegetais, eu sempre ensino às alunas o reaproveitamento desse resíduo que sobra, né? Então, com coco a gente consegue fazer uma farinha, consegue usar em receita, da amêndoa, dá de fazer uma pastinha. Agora esse aqui não dá muito de aproveitar, porque vira uma fibra, né? Algo que não fica interessante, tá? Não sei se você quer usar para adubo, mas em receitas não tem muito que ser feito aqui, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ele fica numa cor que ainda tá ok, mas depois ele vai ficar mais bonito, tá bom? Então aqui tá o nosso sabor, a nossa coloração. O que a gente vai fazer? Vai voltar isso pro liquidificador. E vai adicionar o restante dos ingredientes, menos o chocolate. O chocolate a gente vai botar só na panela. Então vou colocar o leite de coco em pó, a biomassa de banana verde, e a tapioca. Coloca tudo aqui. Ou o polvilho, né? Se você for substituir. E aí a gente volta a bater. Se grudar, para um pouquinho. Mistura um pouquinho as laterais.
Ok. Aqui é só mesmo para dar uma homogeneizada. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai transferir essa nossa misturinha do liquidificador para a panela. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui, para vocês verem. Ó, ainda tá bem líquido, né? Transfere para cá. Vamos ligar o fogo. Fogo médio. Não muito alto. E a gente coloca o chocolate branco picado. Então a gente tem a nossa base aqui, né, do nosso leite condensado, digamos assim, e o chocolate branco. E agora a gente vai mexer até chegar naquele ponto de brigadeiro cremoso, até começar a desgrudar do fundo da panela, tá? Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou liberar os comentários, para saber se vocês têm dúvidas até aqui. Vou secar esse aqui, que eu vou usar. E aqui, como um brigadeiro, ele vai tendo as suas diferentes texturas e tempos. Então, se eu quiser deixar ele bem molinho, eu vou parar em determinado momento. Se eu quiser apurar ele mais para ele ficar num ponto de brigadeiro de enrolar, a gente vai deixar ele mais tempo. Eu vou só deixar um pouquinho e os comentários para ver se vocês têm dúvidas. Depois eu volto a fechar para vocês poderem ver aqui. Dúvidas? Somente chocolate branco ou pode substituir? No caso, colocar chocolate preto, você diz? Eu não sei se ficaria tão gostoso a combinação. Chocolate preto com capim-limão não me parece que combina muito. Não consegui assistir a primeira aula, como posso assistir? Está disponível aqui no Instagram e no YouTube. Dúvidas sobre a receita, gente? Alguma dúvida sobre ingredientes, sobre algo que eu fiz? Esse recheio dura quantos dias para comer? Então, é uma ótima pergunta, Fátima, porque a questão da durabilidade de um doce, seja ele qual for, ela depende de vários fatores. Então, quando a gente fala, dura 3 dias na geladeira, tudo isso é uma suposição, né? De que ele vai sobreviver, porque assim, eu moro no sul do Brasil, a minha cidade é quente, sim, mas não tem como comparar com, por exemplo, com alunas que moram em Manaus, né? Elas me falam que é muito quente, ou alunas do Rio de Janeiro até, que tem um outro clima, uma outra temperatura. Então a durabilidade de um doce, ela depende desde a qualidade dos ingredientes que você está utilizando, a como você vai armazenar, a temperatura, umidade do local que você está. A gente tem uma tabela que eu compartilho dentro dos cursos, que é uma tabela da Anvisa, que nos traz um norte de acordo com a temperatura, a validade que esse doce tem. Então, se ele está armazenado entre tantos e tantos graus, tem uma durabilidade de tantos dias, então a Anvisa dá esse norte assim pra gente, mas eu sempre recomendo os testes, né? Então, o que eu posso te dizer dentro da minha realidade aqui, da minha temperatura, do meu clima, da minha forma de armazenamento, é que ele tem uma boa durabilidade na geladeira. Quando eu fazia eu já vendi doces na Páscoa, né? Eu sempre fazia os recheios antes, eles duravam ali às vezes até 15 dias, porque eram bem armazenados, né? Era bem feito, tudo muito limpo, muito higiênico, tudo novo, ingredientes, nenhum ingrediente era velho, né? Porque isso conta. Armazenava em potes bem vedados, bem fechados. Então, comigo durava até esse tempo de 15 dias, certo? Mas para te dar uma margem, assim, para não ter erro, você, sei lá, não passar mal e depois dizer que foi o brigadeiro, vamos trabalhar com 7 dias na geladeira, tá? Numa boa refrigeração, né? Não na porta da geladeira ou muito embaixo, num local onde ele esteja realmente refrigerado, tá? Como está o príncipe? Está com o pai. Não sei se está vendo a live aqui ou não. Quantidade de tudo pode repetir. Não, porque eu não falei quantidade de nada. A receita vai ser enviada no grupo de WhatsApp. Eu não falo quantidades na live, porque se tornaria muito chato ter que repetir cada pessoa que entra, né? Ficaria um pouco desrespeitoso com quem está aqui. Então a gente faz a receita e a receita completa é enviada para vocês no grupo de WhatsApp. Tá bom? Tá.
lá, vamos recapitular com quem chegou depois. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um brigadeiro cremoso de capim-limão. Então eu utilizei alguma bebida vegetal com percentual de gordura maior, o capim-limão, batemos no liquidificador, coamos, depois batemos de novo com biomassa, leite de coco em pó e a tapioca granulada, aquelas que vocês fazem tapioca, sabe? Aquela que você compra pronta e só bota na frigideira e ela já forma a tapioca, é aquela ou polvilho doce, tá? Batemos, veio para a panela, adicionamos o chocolate branco e é isso, estou aqui mexendo, tá bom? Dá para congelar? Consegue chegar a ponto de enrolar? Consegue sim chegar a ponto de enrolar se a gente for reduzindo ele mais e mais, né? Então vai levar mais tempo, logicamente, aqui na panela, porque vai precisar evaporar mais os líquidos. Mas dá de fazer ponto de enrolar sim, e a gente consegue congelar também, tá? Não tem nada aqui que impeça o congelamento dele. Mas para o descongelar também tem o processo, né? Não é só congelar e aí quando eu quiser comer eu vou lá e tiro, né? Eu preciso descongelar na geladeira por 24 horas, então a gente tira o que a gente congelou, né? Vamos por esse recheio, tiro do freezer, deixo na geladeira por 24 horas, depois deixo mais um tempo em temperatura ambiente para então ele chegar numa consistência, tá? O adoçar é só com o doce do chocolate mesmo, não adicionei nada de açúcar, né? E o chocolate que eu estou usando é zero açúcar, então torna essa receita uma receita zero açúcar. Quem está aí pensando, mas o chocolate está tão caro, né? O que eu vou fazer? Eu quero fazer essa receita, eu quero fazer coisas de Páscoa e tal. Fiquem aí que eu tenho uma surpresa para vocês, que a gente vai fazer um sorteio de 1 kg de chocolate. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Fiquem aqui que eu vou revelar para vocês como é que vocês vão poder participar desse sorteio de 1 kg de chocolate. O que perguntei é se dá para substituir por outro ingrediente que não seja chocolate. Não, né? Aí não fica muito um brigadeiro. Não vai dar um sabor muito interessante. Não sei que outro ingrediente você pensou. É que tem coisas que dá de substituir, tem coisas que não, né? Então, dá de substituir o chocolate por outra coisa? Aqui nessa receita, não. Tá? É o chocolate branco mesmo, se quiser fazer um brigadeiro. Senão teria que adicionar mais alguma coisa que desse textura e alguma coisa que adoçasse para ficar um recheio gostoso. Então teria que meio que recriar a receita como um todo. Tá bom, Sandra? Então chocolate branco, hoje na live de ontem eu falei sobre as infinitas possibilidades que a gente tem hoje. Tem chocolate com açúcar, tem chocolate sem açúcar, chocolate adoçado com frutas, tem chocolate com adoçantes com polióis, sem polióis. Hoje a gente tem opções para todas as situações, as particularidades de cada um, tá? Vou desligar aqui, vou desativar os comentários, que eu quero mostrar para vocês como é que tá ficando. Então, o tempo médio que eu levo mexendo para a textura que eu quero para esse recheio é uma média de 5 minutos, tá? Mexendo e você começa a ver, ó, que ele começa a desgrudar. Deixa eu mudar um pouquinho a minha câmera. Aqui, ó. Eu começo a formar as bolhas, né? E começa, ó, a desgrudar do fundo da panela. Vocês estão vendo que ele tá num ponto ainda molinho, certo? Se você quiser que ele fique num ponto de enrolar, você vai reduzindo mais, vai mexendo mais, até ele chegar a um ponto onde ele fique mais espesso. É claro que isso também vai reduzir a quantidade dele, né? Ele vai diminuindo cada vez mais, ó. Mas aqui ele dá até... Então, a panela de cerâmica, né, ela continua aquecendo bem. Então, é esse ponto aqui, ó, já tá formando várias bolhas, ao passar, ele já desgruda do fundo da panela. Esse é o ponto de brigadeiro mole, que é o que a gente quer para rechear o nosso ovo. Eu vou desligar. Como é uma panela de cerâmica, eu continuo mexendo mais um pouquinho, porque ela ainda continua com calor. Então, eu sempre, se você trabalha com cerâmica também, sempre que você está fazendo uma receita, você desliga um pouquinho antes e continua mexendo, porque ela continua quente, né? Então ela continua cozinhando ainda o alimento que está ali dentro. Ó, até você ver que realmente foi parando de formar as bolinhas.
Essa quantidade que a gente fez, ela rende em média umas 200 gramas, tá? O que é bem suficiente para rechear um ovo. Já vou mostrar para vocês o ovo, a casquinha, que forma que eu usei para fazer. Ó, então parou as bolinhas. Deixa eu pegar a minha... Pra gente transferir aqui para o nosso recipiente. Então, sempre recipiente de vidro, por favor, evitem. Deixa eu ver aqui um jeito de vocês verem. Evitem o plástico, principalmente com alimentos quentes, né? Mas plástico em geral seria bom a gente evitar para guardar comida. Transfere para o recipiente de vidro. Alguém quer vir raspar a panela? Ok. E tá pronto o nosso recheio. Aqui ele tá mole, quentinho, tá? Deixa eu pegar ali para vocês ele depois de refrigerado. Então, esse recheio aqui precisa ir para a geladeira por no mínimo 4 horas, tá? Para ele ficar na textura que a gente quer, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Liberei os comentários, se tiverem dúvidas, perguntem. Vamos falar agora do nosso ovo. Ó, esse aqui eu já fiz faz mais de um dia, mas eu tirei ele hoje de manhã. Ó, então aqui ele mole, certo? Ele molinho, quentinho. E aqui ele depois do tempo de refrigeração, ó. Consistência maravilhosa, né? Fica muito cremoso, muito gostoso, fica aqueles que derrete na boca assim mesmo, sabe? Fica muito bom. Então vocês estão vendo que é um recheio que vocês imagina a gente fazer um naked cake, né? Uma receita com algum bolo, com alguma massa de bolo e um recheio desse, fica maravilhoso. Além de muito lindo, né? E vocês percebem como a cor, ela também realça na medida que ele vai esfriando, né? Só me ajeitar com o meu tripé aqui. Então aqui, quentinho, ele fica mais escuro. E olha a cor, é a mesma coisa, tá? São os mesmos ingredientes. Quando ele esfria, ele tende a realçar mais o verde e fica nessa... que é um absurdo, né? É muito gostoso, gente. Por favor, façam para vocês terem essa experiência na vida, porque fica muito bom. Vamos falar agora da montagem do ovo. Quero falar para vocês, já vou falar também sobre cookie brownie, que são outras opções que também ficam muito boas com esse aqui. Cookie com esse recheio também fica maravilhoso. E quero falar para vocês sobre o sorteio de 1 kg de chocolate, tá? Então, segurem aí. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui que eu criei com 2 receitas que vocês vão ganhar bônus dentro do curso Páscoa Saudável, que são 2 receitas coringas para fazer desde porções pequenas até tortas, colocar como decoração, colocar em potes, que é o cookie e o brownie. Então a minha receita de cookie, a minha receita de brownie que eu desenvolvi e que eu vendia na minha doceria, que eram os 2 únicos produtos que eu vendia, cookie e brownie. E consegui aí ter um bom faturamento de até 5 mil reais por mês, vendendo esses únicos 2 produtos feitos da cozinha da minha casa. E com esses produtos a gente consegue desenvolver várias coisas, né? Desde tortas, desde doces em geral. Então eu quero mostrar para vocês algumas ideias aqui que dá de a gente fazer. Olha só esse ovinho de brownie que eu fiz. A casca dele não é chocolate, é brownie. Então acaba sendo algo bem acessível também para quem não quero gastar tudo com chocolate, fazer casca, chocolate, recheio, chocolate. Então aqui eu fiz a casquinha de brownie e dentro é o nosso brigadeirinho branco assim, que vocês podem fazer também. Coloquei umas casquinhas também de decoração. Fica muito bonitinho, inclusive para colocar em forminhas e dar de presente para crianças. Fica muito legal. Com brownie, eu fiz essas... Como é que eu vou chamar isso, gente? Drajas? Não sei. Bites, brownie bites. Aqui dentro são pedacinhos de brownie banhados no chocolate. Sabe aquelas bordinhas de brownie que sobra? Você pode fazer aqui também. O que mais que criamos aqui? Com a massa do cookie, olha o que dá de fazer. Um ovo cookie
e coloquei o chocolate ali para ele selar essa massa toda, né, de cookie, que fica também muito bom. Depois eu vou dar umas dentadas aqui se vocês quiserem. E esse aqui que é o meu mais novo xodó, que é o ovo tablete cookie, ó. Ovo tablete cookie banhado também com chocolate, as castanhas também para decorar, mas pode ser outra coisa. Isso tudo vocês vão aprender dentro do Páscoa Saudável. Então, além de todas as receitas com ovos, com chocolate, ainda tem essas duas receitas que são chaves aí, coringas, para vocês fazerem muita coisa. Dá licença. Que coisa boa, gente. Essa hora, né? Crueldade. Ou bondade, né? Deixa eu terminar de comer. Ok. Então, quem quer entrar no Páscoa Saudável, ganhar as 20 aulas, receber as 20 aulas, ainda ganhar de bônus a aula de brownie, de cookie, e ainda participar do sorteio de 1 kg de chocolate, e ainda ganhar esse desconto de 397 por R$ 97, digita VIP aqui nos comentários que você recebe o link lá no seu privado. Então vai lá, se inscreve, garante sua vaga, depois você volta aqui, que eu vou agora finalizar a nossa receita, depois vou mostrar por dentro o nosso ovo aqui, finalizado para vocês. Gostaram? Presentão, né? A Márcia, sua aluna, e esses ovos são deliciosos, são mesmo. A Márcia é uma das alunas que participou. Ano passado a gente fez um desafio entre as alunas de Páscoa. Acho que dá até, se o Thiago estiver me ouvindo, dá até de a gente liberar essas aulas do desafio, eu acho, lá dentro desse curso também. Porque a gente fez um desafio com as alunas que queriam vender. Então a gente se encontrava toda semana e eu fui fazendo com elas um diário de Páscoa, onde semana a semana a gente ia fazendo ações para elas venderem na Páscoa. E a Márcia participou, né, Márcia, no ano passado. E essas aulas estão todas gravadas. Esse ano eu não consegui fazer, por conta da maternidade, né, que são muitas coisas, então não tinha como fazer esse comprometimento semanal, né, com as aulas ao vivo. E elas estão gravadas. E a gente poderia disponibilizar, né, Thiago, para quem entrar e quiser vender, tem todo o passo a passo lá. Então hoje, dia 20, faltam exatamente 30 dias para Páscoa. A Páscoa, o domingo de Páscoa vai ser no dia 20 de abril. Então tem um mês ainda. Então dá tempo ainda. Por mais que pareça, às vezes, meu Deus, não dá mais tempo, ainda dá tempo. E lá eu expliquei passo a passo. Semana 1, comece comprando as formas, o site está aqui, comece fazendo isso, prepare as cascas, até o dia da entrega. Até de chegar no ponto, é o dia da entrega, você de manhã faz isso, de tarde faz aquilo. E tudo a gente foi construindo um diário de Páscoa. Então quem está afim, às vezes, de uma renda extra agora, nessa época do ano, vale muito a pena. É bem trabalhado, não vou iludir vocês, a gente trabalha bastante, mas recebe bastante também. Para quem trabalha com doces, é a época mais lucrativa, Páscoa e Natal. Só que Natal mistura com outros presentes, né? Às vezes as pessoas não dão só doces. Agora Páscoa não, Páscoa é 100% doces, então a gente tem grandes chances de lucro. Então quem quer fazer uma renda extra, eu recomendo que... eu tenho alunos que vendem às vezes só na Páscoa, não vende o restante do ano, mas faz um pé de meia ali só nessa época, tá? Não recebi o link, é só digitar VIP. Deixa eu até tirar esse aqui para não gerar confusão, né? Certo? VIP, só digitar VIP que você recebe o link lá. Aproveite que esse desconto fica só por 24 horas, então só até amanhã, sexta-feira, à 1h da tarde. E quem se inscrever, já tá valendo, quem se inscrever até às 14 horas é quem vai participar do sorteio de 1 kg de chocolate. A gente vai deixar todo mundo se inscrever e depois a gente entra em contato, tá? O curso tem acesso por 1 ano, tá bom? Você tem acesso por 1 ano, lá é bastante tempo. Tem, inclusive, a área de comentários, né? Que vocês podem tirar dúvidas, né? A questão de curso vitalício, eu prefiro às vezes fazer assim, porque estimula vocês a verem, né? Se deixa vitalício, às vezes acaba deixando um pouquinho de lado. Então 1 ano é um tempo suficiente. A gente vende pela Hotmart, então o curso está dentro da plataforma da Hotmart. Acho que todo mundo aqui já comprou algum curso na Hotmart, sabe que tem a área de comentários lá, onde vocês podem tirar dúvida comigo. Não é outra pessoa que responde, sou eu mesma, certo?
Vamos então finalizar aqui. Então eu estava falando para vocês sobre a nossa forma, né? Então eu falo lá dentro do curso, eu explico tudo sobre as formas, sobre como temperar. Então a gente tempera o chocolate e faz nessa forminha aqui, tá? De 250. E agora para rechear ele eu também uso essa forma. E eu gosto de apoiar ela num local onde ela fique assim estável, tá? Então aqui é uma sugestão. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está a minha casca já pronta. A gente pode fazer, no meu paladar, eu acredito que esse recheio de capim-limão ele combina muito com chocolate branco. Se vocês quiserem fazer com chocolate preto... Ai, a minha casca rachou. Ai, gente, que triste. Ela rachou. Não tem problema, a gente dá uma colada nela aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E aqui para fazer essa casca eu fiz, olha, ela quebrou ali, eu fiz ela com pistache triturado para dar também uma crocância, dar uma complexidade de sabores diferente. E quando vocês fizerem as cascas, por exemplo, eu quero adiantar os meus ovos de Páscoa e quero já deixar as cascas prontas. Eu fiz, quando eu vendia na Páscoa, eu fiz as cascas acho que um mês antes. E a gente embala ela nesse papel aqui, que é o papel, me deu um branco do nome, não é papel alumínio, esse papel tem um outro nome, que me fugiu completamente agora, se alguém lembrar, me ajuda aqui, escreve nos comentários que me deu um branco, não é papel alumínio, é esse outro papel que ele não deixa marca na casca do ovo, ele deixa a casca do ovo lisa, sabe, porque se a gente embrulha em papel alumínio, fica marcado, então a gente pode embrulhar todas as casquinhas aqui, e guardar tudo, eu guardei tudo em caixas, aquelas vedadas de plástico, e tava lá as casquinhas prontas. Não é chumbo, obrigada Luciane, papel chumbo, isso aí. Papel chumbo, tá? Que aí não dá, não tem esse problema, pode usar até depois para vender. Então a gente teve essa questão aqui que quebrou minha casca. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ai gente, que dó. Acontece. É bom vocês verem que acontece nas melhores famílias, né? Vamos tentar reconstituir ela aqui. Quebrou em vários pedacinhos. Bom, a casca aqui era para mostrar para vocês que quando eu vou rechear ele, esse ovo, vamos ver se vai dar certo aqui minha gambiarra. Eu volto ele para cá. Tá? Tem pessoas que fazem mesmo na mão, também pode ser, mas eu gosto de voltar ele para a forma, para a gente ter mais estabilidade, tá? Deixa eu tirar os comentários para vocês verem. Tá? Então eu gosto de botar ele aqui para ter mais estabilidade, e aí a gente vem com o recheio, coloca aqui, e aqui eu vou mostrar uma outra forma de a gente poder também fazer e vender esse ovo. O que eu fiz ali, que é o que está pronto, ele é um ovo fechado, né? Então eu pego mais chocolate temperado, branco, também com pistache, e faço uma camada aqui de fechamento, de finalização. Eu estou tentando colar essa casquinha, não sei. Sinceramente isso vai dar certo. E aqui eu posso então segurar ele, ó, tenho estabilidade para segurar e manusear. Se a gente não for usar aqui, é importante que você use uma luva, para não ficar as marcas, né, do seu dedo na casquinha. Tá, ficou meio assim, né, gente? Tá bom? Então a gente pode fazer esse ovo fechado, eu poderia colocar agora mais uma camada de chocolate branco temperado, ou eu posso deixar ele assim e só jogar uma decoração para finalizar. Então aqui eu separei uns pistaches trituradinho e posso usar ele aqui também para finalização.
E aí tá pronto, né? Aqui eu vou deixar ele estabilizar um pouco mais. É claro que ao tirar ele tá com a casca quebrada, vai ficar estranho, mas senão ele sairia inteiro, né? Daqui. E aí você pode vender ele ou dar de presente numa embalagem como essa aqui, ó. Tá? Eu também lá dentro do curso falo onde encontrar, como comprar, tem vários locais online hoje que você pode encontrar. Eu vou colocar o que eu já tenho pronto ali, para vocês verem aqui como é que ele fica. Eu tenho essas embalagens ainda em 2023, que foi quando foi a última Páscoa, né, que eu vendi. Sobrou, eu ainda tenho, então eu ainda dou de presente nas Páscoas os ovos nessa embalagem, que eu acho muito legal. Porque fica com esse visor que fica bonito e tem um espaço para colocar uma colherinha, né? Eu usava essa colher dessa cor que eu acho muito legal, que combina bem. Então, ó, aqui o nosso ovo então que já está pronto. A gente coloca aqui e pode presentear, pode vender. Olha que lindo que fica, né? E a colher tá ali, se a pessoa quiser comer o recheio de colher, né? Ou ela dá uma dentada, enfim. Tá aqui o nosso ovo prontinho. Eu acho que fica muito bonito. Elas vêm todas desmontadas, né? Essas embalagens. E aí você monta em casa. Certo, pessoal? Acho que vamos dar uma dentada nesse ovo para vocês verem por dentro. O que vocês acham? Se alguém é de Criciúma e quiser passar aí para pegar uns ovinhos. Eu vou morder um pedacinho para vocês verem ele por dentro. Acho maldade. Eu acho bondade. Né, Eli? Porque eu passei a receita. Maldade era se eu não passasse, né? Gente, tá muito bom. Não tô falando assim pra falar. Se não tivesse, eu também falaria, né? Tá muito gostoso. É uma combinação de sabores muito boa mesmo, assim. Quem vende isso aqui com certeza vai se destacar, porque é muito diferente do que tradicionalmente se encontra, né? Que é tudo doce, enfim. Eu tô com fome, agora é almoço, mas eu vou me controlar. Eu vou parar de comer, mas olha só que lindo, né? E o melhor, sabendo que é saudável, né? Então você come diferente. Eu posso comer essa casca toda aqui e eu sei que eu vou ficar bem. Porque aqui só tem ingredientes bons, né? Ingredientes terapêuticos ainda que fazem bem pro meu organismo. Não é nada que vai me deixar inflamada, que vai me deixar estufada, com desconforto. Então, ainda tem isso, né? Além de ser lindo, além de ser gostoso, ainda tem essa tranquilidade de a gente poder comer ou presentear com tranquilidade, sabendo que está ofertando algo bom. Deixa eu guardar ele aqui, senão eu vou comer tudo. Eu vou deixar um pouco pro meu marido também. Meu pai, não sei se está vendo a live, se quiser um pedacinho. Tem 2 recheios? Não, aqui tem o recheio que a gente fez e depois a cobertura ela ainda não endureceu, né? Que é o chocolate branco que eu uso para finalizar, mas eu fiz agora de manhã. Ele teria que estabilizar mais se eu quisesse ficar com a casquinha mesmo, né? Então, como ele ainda tá molinho, ele tá nessa textura ainda, tá? Que eu fiz hoje de manhã. Hoje foi muito interessante, porque eu combinei com meu marido, né? Ele saiu para trabalhar cedo. E eu disse, não, chega em casa então umas 9h30, que aí eu consigo organizar tudo. E aí ele falou, 10h30. Eu disse, não, 9h30. 10h30 eu não vou conseguir, não vai dar tempo e tal. Tá, daí saí para caminhar com o Álvaro, com meu filho, no carrinho. E ele sempre faz a sonequinha dele da manhã ali umas 11, né, da manhã. E aí saímos para caminhar e tal, era 8 e pouquinho, 9 horas, e ele dormiu. E ele dormiu 1 hora no carrinho e eu fiquei caminhando com ele por 1 hora. Enfim, chegamos em casa, era 10h30, 10h40 já. E aí que eu fui fazer tudo ainda, então não deu tempo, né? Já tinha o recheio pronto, a casca pronta, mas a finalização eu queria fazer hoje, para ficar mais fresquinho assim, né?
E aí, enfim, que foi o que deu, né? Então ainda tá molinho, tá bom? Por conta disso. Eu quero um pedacinho. Algumas pessoas dizendo que não receberam o link. Se alguém não recebeu, me manda depois um direct dizendo: Thaís, eu tava na live, quero me inscrever, mas não recebi o link, que eu envio pra vocês, tá? Mas é uma camada de chocolate sobre o recheio, só que ele não endureceu ainda. Tá, o chocolate que eu usei para fazer a casca é o mesmo do recheio? Sim, tá? Quando a gente vai fazer temperagem de chocolate, lá dentro do curso vocês vão aprender. Eu fiz uma tabela de temperaturas. Então, tem uma forma de temperar chocolate branco, outra chocolate ao leite, só que, né, vegetal, e chocolate amargo. Então, cada um tipo de chocolate tem uma forma de temperagem, tá? Pessoal, mais dúvidas? A Diva do Brownie, a minha aluna, entrou aqui. A Diva tá bombando nas vendas, né, Diva? E deixa eu te mostrar, Diva, uma coisa. Tu que é do Brownie, que eu criei, eu até ia mandar lá no grupo, esqueci, ó. Casquinha de ovo de Brownie. Isso aqui é ótimo pra você vender também. Eu não comi, foi o ovo cookie, né? Então acho que eu vou ter que fazer esse esforço também. Outra proposta, né? Mas tão bom quanto. Cookie com chocolate não tem erro. Eu vou parar de comer, senão eu não almoço. Pessoal, tá dado o recado. Então, inscrições abertas para a nossa única turma do ano de Páscoa Saudável. Quem quer aprender sobre chocolates, doces saudáveis para fazer na Páscoa e o ano todo, digita VIP aqui nos comentários para você receber o link lá no seu privado. Lembrando que as inscritas até amanhã, nesse horário, então 24 horas de inscrição, recebem desconto de R$300, né? De 397 apenas por 97 o curso. E as inscritas na primeira hora, que vai encerrar às 14 horas de hoje, quinta-feira, dia 20 de março, vão participar do sorteio para receber de presente 1 kg de chocolate saudável, sem glúten, sem leite, sem açúcar, que a gente vai mandar de presente para sua casa, tá? Temperar o chocolate para forrar. Sim, sempre que a gente vai manipular, eu temperei, tá? Ele sela ali, né? Para fechar. Certo, pessoal? Muito obrigado, então, quem ficou aqui. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e a gente vai subir também no YouTube, né, nas próximas horas. Mas fica disponível apenas por uns dias. Se vocês não viram ela do início, sugiro que vocês vejam. Desejo que ela tenha sido proveitosa para vocês. E a gente, daqui a pouquinho, deixa eu só dar uma organizada nas coisas, a gente já envia a receita completa do que a gente fez hoje lá no grupo de WhatsApp dos inscritos no evento. Muito obrigada a quem esteve aqui, desejo que tenha contribuído com a vida de vocês, lembrando que o objetivo é sempre ensinar além de uma receita, nunca é só uma receita, é uma saúde aqui em forma de doce. Então, ao invés de você encher a sua família de ingredientes aí inflamatórios que vão fazer mal e adoecer as pessoas que você ama, e que você possa ofertar algo terapêutico, gostoso, saboroso, com prazer, né? Que seja um doce gostoso com prazer. É isso que eu desejo para vocês nessa Páscoa, que é muito além de um doce, é muito além de chocolate, que a gente possa lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa e que isso venha acompanhado de saúde para todos nós, certo? Qualquer dúvida, me chamem ou escrevam aqui nos comentários dessa live. Quem já entrou na Páscoa Saudável, sejam muito bem-vindas. Vai ser um prazer acompanhar vocês aí nessa jornada de saúde e de doces maravilhosos. Um beijão para vocês, uma boa quinta-feira, um bom final de semana. Quem fizer a receita, me manda uma foto, me conta lá como é que foi, se você deu certo, se você gostou, se sua família gostou. É muito importante para nós receber esse feedback de vocês também, tá bom? Um beijão então, uma boa quinta-feira, um bom final de semana.